Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Programa Despertar Espírita está começando em mais uma edição. E em cada edição, temas a partir da doutrina espírita, a partir dos livros básicos, a partir de sugestões que, inclusive, já estão sendo trazidas para a produção do programa. E sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e da sua companhia. Você que também nos acompanha e que está cada vez mais interagindo, e nós estamos muito felizes com esse feedback, com esta convivência que está se fortalecendo cada vez mais. A proposta hoje é discutir um tema a partir de uma das questões, das 1019 questões do Livro dos Espíritos. Temos muitos temas, alguns poucos já tratados, e muitos ainda que vamos tratar na caminhada do Despertar Espírita. E hoje começamos com a abordagem e a partir da pergunta feita pelo codificador Allan Kardec aos espíritos do plano superior. Questão 459. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos é o subtítulo. E aí Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Até que ponto chega a causar efeitos esta influência dos espíritos nas nossas vidas, como eles próprios disseram para o codificador? Jorge Brandão, o assunto então hoje é influência dos espíritos nas nossas vidas. Jorge Brandão, Márcia de Fô, Diógenes Chaves, mais uma vez, alegria de conviver com vocês e de dividir esse espaço com vocês, com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, com os nossos internautas. O tema realmente é bastante vasto, né? E toda obra básica contém informações muito importantes sobre influenciação, obsessão, desobsessão. Então, o Kardec, quando nessa questão 459, ele faz essa pergunta, é importante nós observarmos que ele está falando de influência. Ele ainda não está falando de obsessão propriamente dita, nem de possessão, né? Então, a influência dos espíritos sobre nós é constante, né? Diante das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, né, que tem uma vibração, esses pensamentos se somam, né, no plano espiritual, tanto se eles forem pensamentos bons, positivos, como se eles forem pensamentos negativos, pensamentos pesados, né? Então é muito importante nós considerarmos isso. Todas as casas espíritas, ou se não todas, a maioria das casas espíritas, tem sessões mediúnicas e algumas também têm sessões de desobsessão, né? Que são já para espíritas assim, mais preparados, com maior conhecimento, e até cobra muito a questão da elevação moral, né? Porque nossos pensamentos são projetados na nossa tela mental. E quando nós estamos trabalhando também na casa espírita, embora nós tenhamos toda a proteção, todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, primeiras e segundas intenções, elas são muito claras. Por isso esse assunto é muito importante também, e eu acho que hoje nós vamos ter um debate que vai enriquecer a nós também, que para nós estarmos aqui, nós estudamos o tema, aprendemos muito e continuamos aprendendo. Muito bem, Márcia. O Jorge trouxe uma palavra, né? Obsessão, desobsessão. E possessão. Possessão. Então é importante que a gente pontue e entenda o que significa isso para a gente conseguir, né, a partir dessa identificação, entender o que a gente está falando exatamente, né? Primeiramente, quando a gente fala em obsessão, desobsessão, a gente tem que entender, e precisa estar muito claro para todos nós, essa questão do mundo invisível. A questão de que somos espíritos num corpo físico, que existe um mundo espiritual
conectado com todo esse processo, enquanto estamos vivendo em corpos encarnados aqui na Terra, corpos físicos, e há essa interferência, como Kardec veio questionar a espiritualidade, né? Uma vez Kardec identificando o mundo invisível, o mundo espiritual, tendo contato com aqueles espíritos que de várias maneiras se fizeram presente ali, ele veio a buscar compreender até que ponto essa relação se estabelecia, como isso se dava, como eram os processos e em que nível. Porque se há um mundo que eu não consigo visualizar claramente o tempo todo, tirando aqueles especiais, que não seriam especiais, que têm a faculdade de conseguir ter essa percepção, tirando esses, os demais não enxergam nada. Então, e esse mundo atua. Aí vem Kardec e questiona a espiritualidade. Sobre essa interferência, em que nível a espiritualidade vem e nos responde que muito mais do que supomos, essa interferência se dá, então a gente começa a perceber que há muita coisa que necessita um estudo um pouco mais aprofundado aí. O Diógenes com certeza trouxe para nós qual é a definição dessa palavra obsessão, para que a gente consiga entender o que significa isso e a partir dessa compreensão a gente consiga estabelecer algumas reflexões a respeito do assunto que eu acho que vai ser bastante produtivo. Qual é a distância? Qual é a distância hipotética entre influência, que é permanente, e obsessão? Diógenes. Assim, a influência espiritual, ela pode acontecer de várias formas, né? Nós podemos sofrer uma influência espiritual de um espírito bom, de um espírito amigo, através de uma intuição, né? Nos orientando para um comportamento melhor, né? Nos aconselhando. A obsessão, ela já tem um significado mais específico, né? O que significa a obsessão, no sentido da palavra? No sentido original, quer dizer perseguição, importunação, impertinência. Na área da saúde mental, essa palavra obsessão existe. Né? Quando a gente for lá para o DSM, por exemplo, que é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, de Transtornos Mentais, que a psiquiatria usa, alguns psicólogos usam, eu uso também, ela vem como um transtorno mental apenas. Então, transtorno obsessivo-compulsivo. Transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, né? E o que significa para a área da saúde mental? É um pensamento fixo, é um pensamento repetitivo, ruminativo, né? Que se diz também, o vulgo ser derriscado. A pessoa fica presa numa ideia, num pensamento, numa percepção de si ou da realidade muito insistente, né? E isso pode gerar angústia, pode gerar vários sentimentos ruins, desagradáveis, e até desenvolver algumas psicopatologias, né? O espiritismo, ele já acrescenta algo mais aí, né? Que a ciência do comportamento ainda não considera, que é a influência espiritual. Então, a obsessão, ela é nada mais do que uma força de um pensamento que exerce um domínio sobre o outro pensamento. Então, na verdade, é quando, vamos pensar nesse caso, né, um espírito desencarnado, que ele está perturbado, desorientado, com más intenções, ele, no sentido, muitas vezes, de prejudicar ou de fazer com que a pessoa fique sob seu jugo, né, sobre que aceite suas ideias ou tenha um comportamento que ele queira que essa pessoa tenha, ele pode dominar esta pessoa pelo pensamento. É diferente da ideia de possessão, porque possessão, para a psiquiatria usa o termo possessão, né? E a psiquiatria até traz assim, por exemplo, como se um espírito estivesse influenciando. Olha só, e eles descartam, eles deixam, né? Eles abrem parênteses para dizer, salvo questões culturais e religiosas. Então, de alguma forma, a ciência não desconsidera também, ela só não especifica. Mas a obsessão, ela é sempre de um espírito, né, mal intencionado, querendo exercer alguma influência negativa, e alguém que está na mesma frequência de pensamento. Então, assim, o telefone toca de lá para cá. A gente atende se a gente quiser. Então, se eu estou com pensamento negativo, pensando negativo, alimentando alguma mágoa, alguma raiva, ódio, a minha frequência de pensamento vai baixar, como o André Luiz fala, as ondas longas, né? A minha frequência de pensamento baixa e eu consigo entrar em sintonia com esses espíritos mais inferiores e eles podem assumir alguma influência sobre mim. Potencializar isso. Potencializar algo que já está em mim, perfeito. Né? Agora, se os meus pensamentos estão elevados, se eu alimento bons pensamentos, pratico a caridade, sou bem intencionado, a minha frequência de pensamento ela está mais elevada
e dificilmente algum espírito mal intencionado vai conseguir me conectar. Eu uso uma analogia bem simples para a gente entender. Tu tem um xarope e tu começa a tomar esse xarope, só que tu vai virando o xarope naquele copinho que vem junto com o frasco, só que tu não limpa a boca do xarope. Tu deixa sujo e aquilo vai atrair moscas. Tu não faz a higiene da boca do xarope, né? Então, é natural que se tu não cuida aquilo ali, se tu deixa aquela boca suja do frasco, vai atrair moscas, né, ali para Contaminação. Agora, se tu faz a higiene, se tu cuida daquele frasco ali, ou seja, fazer uma higiene mental, né, praticar a reforma íntima, isso eleva a nossa frequência de pensamento e isso faz com que a gente se sinta protegido, esteja protegido de influências espirituais. Mas como o Evangelho fala, a gente sofre influências espirituais a todo momento, mas a gente precisa separar o que é obsessão e o que é influenciação. Até o Jorge estava falando isso antes dele. Existe um ditado popular que diz assim: diz-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Isso. Nós temos na doutrina espírita um ditado semelhante: diz-me o que tu pensas e eu te direi quem são as tuas companhias. Exatamente. Então, isso demonstra que realmente a influência que existe, né? A influência que existe. E tem uma pergunta que Kardec faz, se alguém puder me ajudar aí no número da questão, que Kardec faz a pergunta: se nós mudarmos o comportamento, se nós procurarmos nos elevar, eles desistem? Esses irmãos que querem nos prejudicar desistem? E a resposta é: o que quereis que eles façam? Eles vão desistir. Mas, como o gato espreita o rato, eles estarão atentos a uma nova oportunidade. Pois é, ainda sobre a questão 459, né, e que fala de influenciação, e que é diferente de obsessão, tá? A influência é permanente. Tem uma frase de Kardec que, para mim, ajudou muito a ter um pouco melhor a compreensão da grandiosidade do mundo espiritual. Quando ele diz que o que não vemos é muito mais importante do que aquilo que vemos. Então, nós temos uma visão limitada, os nossos olhos físicos são limitados, a nossa visão espiritual, a visão da nossa alma, ela é ilimitada. E por isso a grandiosidade do mundo espiritual. Porque nós usamos os 5 sentidos. Exatamente. Né? E o 6º sentido, que é essa percepção, né, essa intuição, nós não usamos. Né? Então ele vai se atrofiando. Por isso, então, a veracidade, digamos assim, né, da frase de Kardec. O que não vemos é muito mais importante. E, é claro, é muito maior de tudo aquilo que vemos. Por isso é importante nós prestarmos atenção aos nossos sentimentos, né? Ao que nós estamos sentindo. Até quando nós entramos no ambiente, nós podemos perceber, né, se nós estivermos bem equilibrados, estivermos tranquilos, nós vamos poder perceber o ambiente. Até quando nós nos aproximamos de alguém, sem nenhum rótulo ou julgamento, mas nós vamos também perceber que essa presença nos faz bem, né? Isso é muito importante, né? Foi a questão 469, Jorge, que falou, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E aí, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. E aí tem... Aí vem o comentário, né? Certa vez eu li uma frase que dizia assim, o que o espírito obsessor não gosta de trabalho. Começa a trabalhar para ver o que acontece, né? Eles fogem, eles saem da volta, porque se tu te envolve com coisas úteis, tu gasta tua energia, teu tempo, às vezes a gente está lá envolvido com aqueles pensamentos repetitivos, né? Uma energia ruim, um sentimento ruim, aquela coisa que chega às vezes, mesmo que esteja tudo bem na vida, a gente não entende, aquela angústia que chega, algo diferente, um desânimo que vai chegando devagarinho, né? Um passarinho ali desalinhado que está querendo fazer ninho, né? Certa vez eu vi até uma outra questão nesse sentido. A gente não vai conseguir impedir que um passarinho passe pelo nosso caminho, pela nossa cabeça, e às vezes faça até uma caquinha ali. Mas a gente consegue impedir que ele faça ninho. A gente consegue ir preparando um terreno para não deixar as coisas acontecer. Eu vou conseguir impedir que um espírito simplesmente, quando eu baixei a guarda, se aproxime e me interfira em alguns momentos? Não. Não, porque o mundo espiritual é livre e eu estabeleci o vínculo de sintonia, como o Diógenes trouxe, né, essa ligação vibratória, e aquilo ali
Talvez aconteceu e a sensação acontece e as coisas... Mas eu preciso realmente, e aí que a doutrina espírita vem nos trazer as ferramentas, buscar esse alinhamento e essa coerência, né, com ela, com a busca realmente. E essa questão do trabalho foi nesse sentido. Começa a trabalhar, né, se envolva com coisas úteis, pense positivo, mude o foco de vibração para ver o que acontece. Devagarinho, poxa, não compactuo dessas ideias, o que é isso? Não, vou procurar outro. Porque nós podemos comparar nossa mente com uma hospedaria, né? Porque assim, num hotel, numa hospedaria, a pessoa chega e entra e se instala, o dono do hotel não pode fazer nada, ele preencheu os requisitos ali, deu. Agora, nossa mente, nós escolhemos os hóspedes. Nós escolhemos que tipo de pensamentos nós vamos acolher. Será que vamos acolher pensamentos de culpa, de rancor, de ódio? Né? Esses pensamentos causam uma vibração e até uma intoxicação que faz com que estas companhias se aproveitem, né, desses pensamentos também, né? E a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, né? Uma pergunta que eu costumo fazer: você pensa no que você pensa? Pensa sobre o que você pensa? Você pensa sobre o que você pensa, você questiona os seus pensamentos. Por quê? Porque às vezes vem uns pensamentos que não é da gente. Que a gente não era acostumado a pensar naquilo, que a gente não tinha aqueles tipos de pensamento. E a gente, mas que coisa, eu pensando nisso, desejando isso, né? Planejando essas coisas. Então, assim, quando a gente consegue pensar no que a gente pensa, avaliar os nossos pensamentos, a gente deixa de ser refém dos pensamentos. Porque é normal que a gente haja de uma forma muito automática. Vem o pensamento e a gente age, né? Aqueles pensamentos automáticos, e a gente assume um comportamento, uma atitude... Por impulso. Por impulso a partir daquele pensamento. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Não, parei um pouquinho. Eu não sou exatamente o que eu penso, eu sou aquilo que eu faço com os meus pensamentos. Filtrar, né? Então, eu falo como um e-mail. A gente não impede, às vezes, que tipo de e-mail a gente vai receber. Mas eu escolho se eu abro, se eu não abro, se eu deleto, se eu não deleto. Se eu abro e leio, vai depender de mim. Os espíritos obsessores, eles estão aí. Eles estão no jogo deles. Agora, vai depender do quanto a gente se conecta com eles, né? Do quanto a gente está disponível para eles. Tem uma definição da Federação Espírita que diz que a obsessão, na visão espírita, é enfermidade psíquica. E eu ia colocar essa questão, e coloco essa questão, né? É da área do Diógenes, porque lida mais com as questões da mente, como psicólogo, né? Mas do ponto de vista espiritual, o que se pode entender desta afirmação? De que para sofrermos, digamos assim, a obsessão, nós estamos num processo de adoecimento espiritual? É preciso ser um doente espiritual para abrigar o espírito obsessor? Quem é que está adoecido aí? É o obsessor ou quem sofre a obsessão? Essa diferenciação é importante. Você usou na tua frase mesmo, Vicente, a questão de ser doente espiritual e estar adoecido espiritualmente, né? É uma grande diferença aí. Nós não somos doentes, nós somos espíritos criados por Deus, né, com um potencial fantástico aí de co-criadores, inclusive, né, e temos que explorar o nosso melhor nesse contexto. Eu acho que o espírito reencarna muitas e muitas e muitas vezes para conseguir justamente lidar com o nosso melhor, né, conseguir fazer com que ele ascenda ali e a gente consiga realmente estabelecer vínculos novos a partir da proposta do Cristo. E essa diferenciação a gente precisa fazer realmente, né, que é um momento de fragilidade maior ou menor, em maior ou menor grau, que possibilita essa interferência, como o Diógenes coloca ali, os problemas psicopatológicos, que eles vêm, às vezes, eclodir-se a partir dessa interferência que chega muito sutil, poderíamos assim dizer. Não chega um espírito lá que seja por qualquer questão um cobrador do passado ou simplesmente porque encontrou uma afinidade conosco, nos nossos propósitos equivocados, né, na nossa postura menos sã, acabando atraindo olhares e aproximações do mundo invisível também, como acontece entre os encarnados. As pessoas se reúnem em grupos por afinidade, né, enquanto aqui encarnados na Terra, então é natural, o mundo invisível também funciona dessa maneira, o mundo espiritual também é atraído dessa maneira. Então, nesse contexto, quando há essas aproximações e esses encontros, né, há essa conexão a partir de um processo muito sutil,
simplesmente, e às vezes para quem trabalha no trabalho mediúnico, tem essas informações de maneira mais clara vindo até dos espíritos. Eu cheguei. Como é que isso começou? Há quanto tempo vocês estão juntos? Eu gostei do que ela estava fazendo. Eu cheguei e aí eu fui ficando, isso já se passou 30, 40 anos. E está ali num processo já de simbiose complexa. Quase uma parasitose. Nós temos casos relatados pela espiritualidade em obras fantásticas aí, onde teve uma situação específica até da iminência, da possibilidade de um desencarne daquele que estava encarnado, sofrendo aquele processo, em razão do nível de nutrição psicológica que já se estabelecia ali, vibratória, energética, né? Então, realmente, uma insistência constante, uma repetição de ideias, o monoideísmo, como André Luiz nos traz lá, né? Uma interferência de um agente sobre outro, de maneira constante e repetitivamente, nos leva a uma situação de desequilíbrio, desalinho, de adoecimento, e é natural o corpo sofrer os processos que se estabelecem ali, né? Nossa mente atua. Tem um exemplo que Divaldo conta no livro Máscara de Ferro, Máscara de Ferro, que eu considero extraordinário e que eu espero poder contar aqui no próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalo agora, voltaremos ainda, né, tratando desse tema, que é amplo, que é inesgotável, como tantos que nós já tratamos aqui nesses poucos programas, né? Mas que são também uma forma de incentivar quem nos assiste, quem nos ouve, quem nos segue, para buscar também as suas respostas e a complementação. Vamos ao intervalo, Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pode ser o resultado, a busca, Diógenes, de uma vingança, de uma questão mal resolvida, de um ranço que ficou, e depois, né, esta relação ela não se desfaz,
porque as relações não se desfazem, né? Mas é uma relação que sofre esta ruptura, esta mudança de estado, né? Uma briga interminável entre dois encarnados, um desencarna, né? Depois, lá do mundo espiritual, ele pode se tornar obsessor do encarnado em função de uma busca de vingança, por exemplo? Tem um caso, eu tava lembrando deste caso, tentei procurar, mas não encontrei. Talvez vocês já tenham lido em alguma obra complementar, se vocês lembram, vocês me falam. O caso de um general, né, que ele foi muito carrasco, ele além dele fazer os soldados dele sofrer, ele fazia aqueles prisioneiros sofrerem, né? Então ele era muito sanguinário, assim. E ele desencarnou na guerra, né? E depois, né, por N motivos lá, ele teve consciência do que ele fez, ele pediu uma nova oportunidade e ele reencarnou novamente. Só que assim, ele reencarnou, mas os inimigos dele já estavam nos calços dele já. Então assim, ó, com 4, 5 anos, e a gente pode falar de obsessão infantil, né, se pode acontecer na infância, com 4, 5 anos aquela criança não dormia direito, aquela criança ela chorava muito, toda hora com incômodo, com angústia, né? E inquieta. E era o quê? Aqueles inimigos da outra existência, né? Que não conseguiram reencarnar, não perdoaram esse general. E num dado momento que na verdade, os familiares dessa criança não eram espíritas, assim, eles eram católicos e tal, mas teve a oportunidade deles conseguirem ir numa casa espírita e veio a mensagem, né? E daí o espírito obsessor diz: seu general, achou que ia fugir de mim, né? Né? Então, assim, qual a importância deste momento? Essa vingança, ela vai se perdurar para sempre? Não, ela pode ser ressignificada. Por isso a importância dos trabalhos desobsessivos da mesa mediúnica. Por quê? Porque não é expulsar o espírito, não é botar a correr, não é afastar de uma forma abrupta, né? Mas sim doutrinar, acolher, tentar esclarecer, fazer a mediação. E às vezes, dependendo do mediador, ele consegue, né, fazer aquele espírito obsessor enxergar de uma outra forma. E aquela obsessão começar a diminuir. Mas eu lembrei dessa história dessa criança, que era um general numa outra vida, que sim, os inimigos dele, né, de uma outra existência, estavam perseguindo ele. Né? Eu usei aqui do livro da Sueli Caldas Schubert, né, Obsessão e Desobsessão, porque é um livro fantástico. Né? Ela é uma pessoa, ela desencarnou há poucos anos, mas ela também é psicóloga, e ela tem um trabalho muito grande nessa área de mediunidade, de obsessão e desobsessão. E ela relata aqui de um caso que ela participou, numa sessão mediúnica, onde uma senhora foi buscar ajuda, porque essa senhora tinha muitas dores físicas, inclusive nas pernas, ela tinha dificuldade de andar. E aí, na sessão, veio o algoz, né, o obsessor. E aí o obsessor explicou: olha, eu estou, para mim é sofrimento também, ele disse, para mim também é sofrimento, mas eu estou te perseguindo e já estou cansado, porque tu me escravizou, em outra encarnação eu fui escravo e tu me deixou morrer de fome e de sede, e é por isso que eu estou aí. Agora, ele disse, por eu estar cansado, por eu estar compreendendo a situação, tu me pede perdão, disse para essa senhora que estava ali, e vamos resolver isso agora. E ela disse assim: eu não peço perdão para negro. Olha só. Então ali a arrogância, o preconceito, a petulância se expressou, né, se manifestou de uma forma terrível, né? E ela preferiu continuar com aquelas dores a pedir perdão. Então é realmente o perdão a chave, né, que pode nos libertar, né? Sempre, em todas as situações. E olha que interessante. A proposta veio de lá para cá. De lá para cá. Ele estava pronto. Ele não merecia mais conviver na presença dela. E certamente ele foi encaminhado por conta disso. Está aqui no livro. Ele já estava pronto. Subjugação, fascinação, obsessão simples. São variações do processo de obsessão? Que Kardec nos traz, né? Graves, variações graves. Inclusive, adiantando aqui para
os nossos telespectadores, internautas, no próximo programa estará aqui conosco a senhora Norma Scherer. Ela é realmente a maior autoridade que eu conheço nesse assunto de mediunidade, obsessão, desobsessão, e eu falei com ela hoje e ela se prontificou a vir aqui na terça que vem nos dar uma aula sobre esse assunto para nós e para todos, né, que estiverem conosco. Muito bom. Olha só então. Norma Scherer, na próxima edição do Despertar Espírita, estará aqui entre nós. Posso garantir que será um ganho. Né? Com certeza. De âncora eu vou me tornar ouvinte, privilegiado, porque estarei aqui ao lado, né, da professora Norma, e como a gente tem o que aprender com a professora Norma. Então será um programa realmente de muito aprendizado. Ela tem apenas meio século de trabalho em obsessão e desobsessão. É verdade. E com toda a sua didática de professora universitária de vários níveis, por quem passaram muitas e muitas gerações, será um programa de muitas lições. Com certeza, de muitas lições. Só um parênteses. É importante também para quem está nos assistindo, né, que está começando a entender a doutrina, tem o Livro dos Espíritos, né? Possam ver. O Livro dos Espíritos é um livro que não é caro, é bem acessível, você encontra na livraria espírita, qualquer casa espírita, né? Normalmente tem. E o que nós estamos falando sobre da intervenção dos espíritos no mundo corporal, como o Vicente falou no início, tá? Na página 237. Então, lá fala tudo, né? O Kardec pergunta e os espíritos respondem. Tem várias perguntas e respostas aqui que pode trazer maiores esclarecimentos. E no livro dos médiuns, né, tem um capítulo em que Kardec especifica aprofunda, na Gênese também, né? Cada forma de obsessão, né? Ele identifica, ele define cada nível de obsessão, do processo de obsessão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14 também. E chega, inclusive, ele faz a abordagem, porque é uma das espécies que é a fascinação. E que é um risco a que principalmente os médiuns estão permanentemente submetidos, que é um processo de enganação que o obsessor submete o médium, com falsas referências das suas qualidades, e aí desperta a vaidade, o orgulho, e mesmo quem tem um conhecimento da doutrina, às vezes se desvia do caminho. Sim. Atrás da fascinação. E nós temos exemplos muito recentes, inclusive, de médiuns que se fascinaram e cometeram verdadeiras atrocidades. Trabalhando com curas, eles se perderam na vaidade, na busca de recompensa, né? Porque também existe aí uma influenciação muito forte. Aliás, todos aqueles que trabalham para despertar consciências sempre vão ter que estar sempre alerta. Porque esses irmãos desajustados, eles têm ciúme do grande prêmio que é a nossa libertação, né? Do grande prêmio que é a nossa paz de espírito, que eles não têm. É verdade. Nesse exemplo do Divaldo, que eu até referi no primeiro bloco, né, e que já vou contar, porque daqui a pouquinho nosso tempo termina, e no próximo programa eu vou ficar apenas ouvindo a professora Norma, Divaldo conta, porque nesse exemplo dele, ele traz várias, digamos assim, várias etapas do processo de obsessão. E ele conta nesse livro que ele sofreu obsessão durante 19 anos. E Divaldo, sofrendo obsessão dura, forte, durante 19 anos. Tanto que ele chegou no momento da sua vida em que ele quase praticou suicídio por influência desse espírito obsessor. Tamanha era a sua força, a sua influência, né, e a sua atuação, que ele narra nesse livro que ele estava numa noite veio em sonho esse espírito obsessor. Ele estava na beira do mar e simplesmente saiu em direção ao mar e foi entrando o mar adentro. Estava a ponto de morrer, né? Ali, naquele instante. Ele conta que quando as ondas lhe bateram na altura do pescoço, ele despertou. Até então ele estava sonhando. Ele foi hipnotizado, como ele conta, pelo espírito obsessor. Quando as ondas lhe bateram no pescoço, ele se deu conta onde estava. E como não sabia nadar, a morte era iminente.
Nilson, seu companheiro da vida toda, que percebeu aqueles movimentos do Divaldo e notou a sua ausência, saiu atrás dele e nadou e o salvou. Então ele esteve a ponto e na sua idade bem juvenil, um pouco mais do que isso, quase morreu por suicídio, por afogamento, em função da influência desse espírito. Sim. Mas não parou aí. E continuou, e aí vem outras fases, porque tem um momento que ele conta que ele estava atravessando uma rua e de repente alguém lhe toca por trás. Ele achou que fosse um conhecido, virou e levou um soco. Foi agredido, caiu pela rua, bateu numa vitrine ali. Aí a pessoa que lhe agrediu se deu conta de que havia praticado um engano. Me desculpe, eu achei que fosse alguém que estivesse assediando minha mulher e agrediu o Divaldo. Induzido também pelo espírito obsessor. Vejam só, até que ponto pode chegar a influência do espírito. E aí foi, o livro é muito bom, a história Chico, é muito grande, Chico também mas, conta. mas só para concluir, como é que ele se livrou desse espírito obsessor? Isso foi durante muito tempo. Tem um final feliz. Tem um final feliz. Tem um final feliz. Num determinado dia, chega na casa do caminho uma caixinha, e dentro dessa caixinha uma criança. E Divaldo logo providenciou de acolher, a casa estava lotada, não tinha espaço para mais ninguém. Mas eu não vou deixar uma criança aqui numa caixinha de papelão, né? Aqui no rigor da rua, do frio, da chuva, de tudo, da intempérie. Acolheu, recolheu, levou para a casa do caminho. Esta criança que estava ali era a mãe reencarnada do espírito obsessor. E foi só a partir desse gesto de amor, aquilo que foi falado aqui, perdão, amor, quebrou. Ele se rendeu, o obsessor, e então compreendeu a grandeza do Divaldo. Sim. E a partir daí terminou a obsessão. Tem um momento que ele se aproxima assim e pergunta: tu vai ficar com essa neguinha aí? Essa neguinha feia dentro da caixinha, né? E Divaldo fala da alma ali e acolhe realmente com aquele amor. E aquilo impacta o espírito. E a partir daquele instante se torna, inclusive, um colaborador da instituição. É verdade, é verdade. Inclusive, o Divaldo tem um programa na Mansão do Caminho semanal, né, onde ele faz entrevistas, palestras. E eu vi agora num programa de 30 dias atrás, onde Divaldo relata que foi para uma palestra e deu aquele famoso branco. Né? E ele não conseguia, e ele sentiu a influência. Ele sentiu que estava sendo influenciado e que o espírito queria colocar ele no ridículo. Então, ele pediu ajuda. Porque muitas vezes, em estado de obsessão, a pessoa não consegue nem fazer uma prece. Ela fica tão emaranhada. E ele, com a força que ele tinha, pediu ajuda. E os espíritos interferiram e fizeram a palestra. Ele fez a palestra mediunizado. Então, como o gato espreita o rato, eles não deixam de estar por perto, né? E eles sabem agir, né? Essa sim. história que o Jorge trouxe no início também, com relação àquele acordo que foi feito no plano espiritual para conseguir acessar, e um disse para o outro: eu te ensinei as técnicas, enfim. E esse acompanhar né, do espírito desencarnado para a alma encarnada ali, e identificar, psicoscopar todo o histórico daquela pessoa, justamente para encontrar o calcanhar de Aquiles, né? Justamente para ver os pontos fracos, a fragilidade. A gente é literalmente mapeado pelo mundo invisível. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz faz uma observação importante. Ele diz que os obsessores, na grande maioria dos casos, nos conhecem muito mais profundamente do que nós mesmos. Imagino. Sabe, inclusive, o nosso defeito principal, aquele que é o líder. Sabe? E esse estudo que eles fazem é um estudo bem aprofundado. Por isso se fala tanto da importância, da necessidade da reforma íntima, do autoconhecimento. Olha, pode falar. Não, é isso que nós não podemos esquecer. Autoconhecimento para que nós realmente possamos saber os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Parte sempre de nós, né? Tem aqui, às vezes alguns podem ficar pensando assim, mas como é que Divaldo entrou na sintonia e permitiu essa influência de um obsessor, né? Aí aqui no livro, na questão 466, por que permite Deus que espíritos nos incitem ao mal?
os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Divaldo foi muito testado. Isso, não foi E fácil. não né? significa que estivesse o tempo todo na sintonia, claro. mas o espírito obsessor estava ali na espreita. Se baixar a guarda, tu aqui. E Era sim, prova baixar a dele. guarda, baixar a guarda. E por isso, Kardec fala da fé raciocinada e da fé inabalável. O que é a fé inabalável? Aquilo que acontece conosco é sob permissão de Deus. Ou porque nós permitimos, ou porque Deus permitiu para a nossa evolução. Então, essa fé inabalável e raciocinada é que a doutrina espírita nos traz. E a autoobsessão? O que é a autoobsessão? Autoobsessão é bastante... Acontece muito a autoobsessão e ela também é uma retroalimentação, principalmente dos sentimentos de culpa. Né? Quando nós ficamos paralisados pela culpa, nós não conseguimos andar. E isso alimenta a nossa autoobsessão. Também a baixa autoestima. Né? Quando nós não consideramos que nós somos filhos eleitos de Deus, que nós temos um potencial divino, que nós somos feitos para o amor, quando nós alimentamos esses pensamentos, principalmente, nós estamos sujeitos, sim, à autoobsessão. E às vezes começa na autoobsessão, né? Começa. Abrindo as janelinhas. Ah, sim. Começa. Mas às vezes o trabalho que é feito pela autoobsessão é tão forte que o espírito olha e diz assim, esse aí... Não precisa. Esse aí A bola marca ele. Bem isso. É bem isso mesmo. E a obsessão recíproca? Eu acho que já foi falado. Não, aqui. obsessão recíproca, nós podemos observar, por exemplo, um exemplo aqui entre casais. Tem casais que um influencia o outro, ou o outro influencia Uma um, disputa, né? né? E há uma obsessão ali recíproca. Né? Às vezes, de encarnado para encarnado, não é recíproca, porque há influência, por exemplo, de um pai sobre uma filha, sobre uma esposa, a mãe sobre o esposo. Né? Existe esse tipo de obsessão também, sempre que é permitida. Né? Sempre que não há essa vigilância que nós falamos e há essa permissão. Né? E ainda que com pouco tempo, qual é a cura para a obsessão? Como é que se combate, como é que se vence a obsessão? Claro, nós já falamos aqui, perdão, amor, tá? Mas até que não se chegue a É só isso. na casa espírita que eu resolvo a obsessão? Isso, boa. Isso é boa, importante. boa Só lá questão. que tem a cura. Só lá? Porque se nós formos pensar assim, a grande maioria da população mundial, mas isso em absoluto mais de 90%, nem sabe o que é uma casa espírita. Então, o fundamento, e nós não estamos aqui para dizer que nós espíritas somos diferenciados, né? Nós espíritas somos privilegiados e temos responsabilidade. Né? Agora, é realmente o trabalho íntimo, né? Dessa reforma íntima, né? Dessa autoiluminação, dessa prática da caridade. Não é à toa, né? Que a nossa bandeira é fora da caridade, não há salvação. Não há salvação. Né? Porque nós precisamos realmente estar imersos na lei do amor. Diógenes, uma específica para ti na área, né? Das questões da mente. Né? A doença mental. Quando chega alguém no teu consultório, né, que tu identifica que ela tenha alguma dificuldade, está enfrentando alguma dificuldade, algum problema, há como ver, como enxergar, como diagnosticar o que é adoecimento mental, o que pode ser uma influência espiritual e até uma obsessão? Assim, eu como profissional, né, não caberia a mim entrar nesse quesito de obsessão espiritual e tudo mais, né? A não ser quando a pessoa, ela me dá a liberdade, através da fé dela, eu utilizar a fé dela como um instrumento terapêutico e trabalhar isso com ela, conversar com ela, porque ela está receptiva e isso pode ajudar ela nesse tratamento. Então, eu posso, por exemplo, dizer, então por que tu não procura a tua casa espírita? Bom, se tu entende que obsessão é assim, eu vou na casa espírita, eu entendo, então vamos conversar sobre isso, o que tu lê sobre isso, né? Eu posso indicar algumas coisas e ali eu vou ajudando ela a trabalhar o autoconhecimento e ao mesmo tempo entendendo como ela pode se desvencilhar da influência obsessiva. Mas se o paciente ele não se abre para isso, se ele não entende isso, não tem como eu entrar nesse quesito, entende? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela chega com depressão grave.
É claro que tem uma obsessão por trás. A frequência de pensamento dela está lá embaixo, eu Ali sou é um muito lixo, eu não tênue. valho nada. Então fica uma coisa muito misturada. Mas o que eu digo, eu uso muito a questão da espiritualidade, que a ciência hoje já fala sobre espiritualidade. Eu faço o triângulo, eu digo assim, olha só, fulano ou fulana, são 3 coisas que nós temos que trabalhar aqui. O corpo, né? Porque no nível de depressão tu precisa de um medicamento, tu precisa, né, ser encaminhada para um tratamento psiquiátrico, porque neuroquimicamente tu não está acessível. A parte psicológica, para te trabalhar o autoconhecimento, saber lidar com teus pensamentos, com teu padrão mental, não cair nessas armadilhas mentais. E a parte espiritual, tem algo além? O que nós podemos, outros meios de ajuda que nós podemos buscar, né? Então eu trabalho o triângulo. E a maioria aceita. Um exemplo, 30 segundos para cada um. Um exemplo, nós temos um corte no braço. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar pontos, preciso colocar medicação, uma gase, na parte externa. E o organismo, internamente, ele vai reconstruindo os tecidos e vai fazendo a cura, junto com a ação externa. Então, o espiritismo jamais vai dispensar ajuda profissional, ajuda da medicina, da psicologia, porque é fundamental que se deem as mãos para nós podermos avançar. Ok. Márcia? Um dos principais antídotos para obsessão, a prece. A oração, a sintonia com Deus, a busca realmente individual dessa sintonia, né? E o trabalho e todas as ferramentas que a doutrina espírita nos possibilita. Quando a gente tem acesso a ela, facilita, porque daí a gente tem todo um auxílio mais direcionado, mais direto. Quando não se tem esse contato, enfim, tem outros meios, né? Nas instituições onde a gente está inserido, em qualquer fé que professe, a sintonia com Deus, a oração é de conhecimento universal e a gente não pode esquecer disso jamais. Gostou do programa? Espero que tenha gostado. Mas com certeza vai gostar mais ainda do próximo programa. E dos próximos e dos próximos. Estamos também nós aqui, né? Recém começando esta caminhada na busca, que é para nós também. E para quem nos acompanha, do Despertar Espírita. Sugestões pelo e-mail despertarespiritasm@gmail.com. Também pelo telefone 99971-2827. Sugestões, críticas, todas são muito bem-vindas. Perguntas. Nossa, Caim. A vida continua nesta e em outras dimensões. Até o próximo programa. Meus amigos queridos que assistem o programa Despertar Espírita na TV Diário, no YouTube, Renato Prieto, o André Luiz, do filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, meus amigos queridos do Rio Grande do Sul, da região central, de Santa Maria, eu quero fazer um convite que é muito importante. O programa Despertar Espírita vai fazer alguns programas para fazer um debate sobre o livro Os Mensageiros, sobre o filme Nosso Lar, em que vocês poderão tirar novos ensinamentos. Então, não deixe de assistir esses programas nos dias que eles forem apresentados. As informações serão dadas a vocês aqui no link ou aqui na frente desse bate-papo com vocês. Um abraço, assistam o programa, prestigiem todas as pessoas que divulgam a nossa bela doutrina codificada pelo nosso amado Allan Kardec. Parabéns, Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.